Olá, olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade, chegando live 12:28, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Até aqui cuidou de nós, o nosso Deus eterno, maravilhoso, bondoso. Boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês, cada um de nós, né? Todos nós precisamos dessa bondade. Todos nós precisamos dessa misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nós já teríamos sido certamente consumidos. Mas o Senhor cuidou de nós até agora e Ele há de continuar cuidando da gente. Que Deus abençoe você. Yolanda, obrigado. Você está chegando aí. Aos pouquinhos as pessoas vão chegando, aos pouquinhos vamos recebendo aí a visita aí de pessoas, né? Isso é muito bom. Eu costumo chamar esse tempo aqui de comunidade 1228, né? Costumo chamar de comunidade 1228. É um tempo que a gente tem para refletir nas coisas de Deus, né? Comunidade 1228 é um tempo que a gente tem, né? É uma oportunidade que o Senhor nos dá de juntos podemos gastar aí um tempo, né, 20, 30 minutos aí no máximo, refletindo nas coisas de Deus, ouvindo o que Deus tem para falar para nós, refletindo nas coisas que a Bíblia nos ensina, né, e que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Então hoje, quarta-feira, meio da semana, já vencemos aí domingo, já vencemos segunda, já vencemos terça, e estamos aqui na quarta-feira, graças a Deus, hoje dia 26 de janeiro de 2022, a gente vivendo um novo tempo, né? Hoje, quarta-feira, hoje é noite de reunião presencial, culto presencial na Restauração em Vida. Se você ainda não viveu essa experiência, procure viver. Se você não viveu essa experiência, procure viver. Eu tenho certeza que você vai ser impactado. Domingo passado nós tivemos um culto que pessoas aqui, ontem aqui na live, aqui, pessoas aqui comentaram do quanto foram impactados pela reunião do domingo, porque esse online é muito gostoso, né? A gente tem essa oportunidade de ir muito longe, né? De ir muito longe. Mas nada substitui esse adorar a Deus presencial. Esse adorar a Deus presencial, ele é algo que realmente tem um toque celestial, tem um toque, né, tem uma energia diferenciada, né, tem algo muito bom, né? Cria-se um ambiente de milagres, né? A Igreja Restauração em Vida, eu percebo nas suas reuniões, nos seus cultos, que ela cria um ambiente de milagres e coisas extraordinárias começam a acontecer. Amém? Então vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela sua bondade, agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia, agradecemos que o Senhor cuida de nós. Eu te agradeço já pela vida da Yolanda, eu te agradeço pela vida da Gisele, eu te agradeço, ó Deus querido, pela vida da Sabrina, que, Senhor, estão por aqui, passaram por aqui. Agradeço pela vida da Rose, que acabou de chegar. Que Deus abençoe, Senhor, a cada um desses que estão já, mas aqueles que ainda vão chegar e aqueles que vão assistir, Senhor, essa live no outro tempo, no outro momento, Senhor, em alguma das nossas redes sociais. Então, ó Deus, eu te peço que o Senhor cuide de nós. Sabemos, Senhor, que somos falhos, pecadores. Sabemos, ó Deus, que temos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, mas que em todo tempo o Senhor cuida de nós, em todo tempo o Senhor nos anima, em todo tempo o Senhor nos abençoa e nos guarda, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por ser esse Deus extremamente maravilhoso, bondoso que Tu és, para a glória do Teu santo nome. Amém, e amém, e amém, e amém. Beatriz também chegou, Deus abençoe você, minha linda. Obrigado por estar aí conosco, Deus abençoe você, seu esposo, Ricardo, toda a sua turma aí, né, suas filhas, que Deus abençoe, netas e netos, né, que Deus abençoe toda a sua família. Vocês são um presente de Deus para a Igreja Restauração em Vida. Amamos vocês, aprendemos a amar
com muita facilidade. E hoje nós vamos continuar falando sobre no tema que nós começamos ontem, né? Nós estamos falando sobre intimidade. Nós estamos falando sobre intimidade. É algo muito poderoso para a nossa vida, né? E a gente vai aprender um pouquinho nessa semana sobre esse relacionamento que a gente cria com Deus, né? E com outras pessoas, e a gente está falando sobre isso. Então, nós estamos meditando aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, e nós estamos falando um pouquinho aqui no verso número 10, que diz assim: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Então, essa palavra, ela é poderosa para a nossa vida, porque ela é uma passagem que demonstra um Deus que quer se relacionar. A primeira coisa que você precisa entender é que o nosso Deus é um Deus relacionável. É um Deus de relacionamento. O que é um relacionamento? Relacionamento é uma via de mão dupla. Como eu me relaciono com alguém? Quando eu dou e quando eu recebo. Quando eu falo e quando eu ouço, né? Então, o relacionamento é uma via de mão dupla. Ele vai e volta. Eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento com alguém que eu não converso com ele. E que ele também não conversa comigo. Eu não posso, sem querer aqui fazer as minhas críticas, mas eu não posso dizer que eu me relaciono com uma imagem, um santo, uma imagem de um santo que não fala comigo. Que relacionamento é esse? Né? Como eu vou me relacionar com um santo que não fala comigo? Que não, como diz a Bíblia, eu não estou falando eu estou falando o que a Bíblia diz, que tem boca, mas não fala, que tem mão, mas que tem braços, mas não abraça, que tem perna, mas não anda. Eu não posso me relacionar com algo desse jeito, né? Eu não posso ter esse Mauser aqui, né? Eu não posso ter esse Mauser e dizer assim: eu me relaciono com esse Mauser. Qual é o seu relacionamento com ele? Eu falo com ele, mas ele fala com você? Não. Né? Então eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento. Então relacionamento é mão é algo de mão dupla, de via dupla, né? Vai e volta. Então o nível de intimidade eu poderia dizer assim, o nível de intimidade, o nível de relacionamento que eu escolho ter irá determinar o quanto eu vou dar e o quanto eu vou receber. Amém? Então ontem a gente aprendeu um pouquinho sobre isso, não é verdade? O nível de relacionamento que eu escolho é que vai medir o que eu vou dar e o que eu vou receber. Isso é primordial para a nossa vida, né? Quando você é amigo de alguém, você pode esperar algo dessa pessoa, e essa pessoa pode esperar algo de você no nível da amizade que vocês têm. Se é uma amizade apenas nível de profissional, então, se eu tenho uma amizade com alguém que é de nível profissional, se eu for fazer uma viagem de lazer, se eu for fazer um aniversário, uma festa de aniversário na minha casa, essa pessoa ela não pode esperar ser convidada. Porque o meu relacionamento com ela é um relacionamento profissional. É uma amizade, são aqueles amigos de trabalho, colegas de trabalho que as pessoas costumam dizer. Então, um relacionamento profissional, um relacionamento deste nível, ele tem algumas cobranças. Ele tem alguns direitos e deveres que um relacionamento íntimo, né, leva isso a um nível muito mais alto. Porque se eu digo que alguém é meu amigo íntimo, então se eu vou fazer uma viagem, eu vou convidá-lo.
Se ele vai fazer uma viagem, eu espero que pelo menos ele me comunique, que ele fale, que a gente participe disso. Se ele vai fazer uma comemoração na casa dele, eu espero ser convidado, ou no máximo, né, comunicado. Porque nós criamos um nível de relacionamento que me dá direito a esperar algumas coisas e me dá direito a cobrar algumas coisas, entre aspas, né? Isso aí que fique muito bem claro, que amizade de verdade ninguém cobra nada. Mas é só para você poder entender o que eu quero dizer aqui hoje sobre esse negócio de nível de relacionamento. Então, cada nível de relacionamento traz maior ou menor responsabilidade. Não é verdade? Um nível de relacionamento, ele traz maior ou menor responsabilidade. Então, por que a Bíblia fala que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado? Porque quanto mais lhe é dado, mais será cobrado por causa do nível de relacionamento que você criou. Então, eu como pastor da igreja, a Bíblia diz lá em Hebreus que eu como pastor, eu preciso conhecer a voz das minhas ovelhas. Eu como pastor da igreja, eu tenho deveres que o membro não tem. Eu tenho responsabilidades que o membro não tem, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que eu darei conta das ovelhas que estavam sobre o meu cuidado, né? Então, são níveis de responsabilidade que outras pessoas não têm, que o membro que está ali apenas compartilhando, vivendo aquele tempo, ele não tem a responsabilidade que eu tenho, porque o meu nível de relacionamento com Deus, eu subi ele ao extremo, eu fui com ele ao extremo, eu aceitei ser pastor. Um dia eu fui apenas voluntário na igreja, depois eu passei pelo diaconato, depois eu passei pelo evangelismo e cheguei ao pastorado. Hoje, além de pastor, eu sou líder de uma igreja. Então, o nível de relacionamento que eu criei vai exigir de mim, vai fazer com que Deus exija de mim muitas coisas. Muitas coisas. E eu não vou poder reclamar, porque eu aceitei subir o nível. E eu sabia que eu ia ter direitos e deveres. Também tenho os meus privilégios? Claro que tem. Porque a Bíblia ali diz lá em Apocalipse que Deus fala com o anjo da igreja, né? E eu, na condição de pastor, sou colocado como simbolizando o anjo da igreja. Então é claro que eu recebo mais do que recebe o membro da igreja. É claro, Deus vai falar comigo. Quando Deus tem algo para fazer, para resolver na igreja, quando Deus tem algo para declarar à igreja, quando Deus tem uma ordenança para a igreja, Deus vai falar comigo. Não estou dizendo que Deus não fale com outras pessoas. Eu não sou desse tipo. Eu estou dizendo assim, para cada um, Deus tem um nível de compromisso e responsabilidade. Então Deus não vai pegar o irmão lá na igreja que não tem nenhum tipo de compromisso com a igreja, não tem nenhum tipo de liderança com a igreja, não tem nenhum tipo... Ele simplesmente é um frequentador e vai dar uma ordem para uma mudança extraordinária na igreja. Não, porque essa pessoa, ela não tem esse nível de comprometimento com Deus e Deus não tem esse nível de comprometimento com ela. Então Deus iria falar comigo. Mas isso é na parte boa e também na parte dura. Porque na hora de cobrar, Deus cobra de mim. Também não vai cobrar do outro irmãozinho. Se eu errei, a Bíblia diz que eles querem, que o inimigo quer derrubar o líder, porque quando ele derruba o líder, ele derruba um monte de gente que está ao seu redor. Então, o nível de comprometimento que você deseja ter com Deus vai gerar em você maior responsabilidade ou menor. Se você se afasta, menor é o seu compromisso. Quanto menor é o seu compromisso, menor é o seu nível de comprometimento,
né? Eu me afasto, menos comprometimento, eu chego mais perto, mais comprometimento. Então, é sempre assim. Então, é isso que eu quero falar hoje com você sobre isso. Porque nós precisamos entender, né, que nós não podemos exigir aquilo que nós não damos. Nós não podemos exigir de Deus. Eu vejo muita gente reclamando de Deus. Ah, Deus não nos ouve. Ah, onde está Deus? Aonde isso e aquilo outro? Ah, no meio dessa pandemia. Ah, porque se Deus fosse justo. Ah, porque se Deus, onde é que Deus está fazendo? Deus está no seu trono, controlando todas as coisas. E está cuidando de todos. Mas comprometimento ele não tem com todo mundo. Quero que você entenda. Comprometimento ele tem com aqueles que te buscam. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Por quê? Porque ele está dizendo assim: quando você me buscar de toda a tua alma, de todo o teu coração, eu tenho um comprometimento com você. Mas se você não tem comprometimento comigo, eu também. Eu gosto do Salmo 91, foi até citado o pastor Gustavo citou no domingo passado, porque ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que ele está falando? Aquele que tem comprometimento de ir para debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita, ele não está falando todos que estão aqui ao redor, os que estão na porta, os que estão querendo entrar, os que estão reclamando. Não, ele está dizendo aqueles que decidiram habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, isso é que a gente precisa entender. Então tem gente que cobra de Deus coisas que ele não dá. Ele não busca Deus, ele não tem intimidade com Deus, ele não tem compromisso com Deus, ele não tem compromisso com as coisas de Deus, ele não... Então Deus também vai tratá-lo da mesma forma. Deus vai tratá-lo da mesma forma. É muito sério isso, porque às vezes as pessoas querem ter amizade com você, mas amizade que só você o procura. Você já viu aquelas pessoas que só dão bom dia para você se você der bom dia? Hoje nas redes sociais a gente vive muito isso. Não é? Eu tenho pessoas na igreja, tenho irmãs e irmãos na igreja, que todo dia, independente de eu dar bom dia, de eu não dar, de eu passar mensagem, de eu não passar, todos os dias eles passam a mensagem: bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Ô, pastor, passando aqui para dar uma boa tarde, passando aqui para dar uma boa noite. Sempre. E não depende de eu dar bom dia ou não. A pessoa faz isso. E eu, consequentemente, né, não deixo a pessoa no vácuo, sempre respondo. Então isso significa o quê? Significa que a gente precisa entender isso, que nós não podemos cobrar aquilo que nós não damos. E que você só vai ter intimidade quando você deixar, quando você ouvir e quando você falar. É assim, esse relacionamento. Então, na passagem, eu gosto muito da passagem da viúva, que chegou no templo e deixou ali a sua contribuição. A Bíblia diz que Jesus estava muito próximo ao gasofilácio. Eu acho interessante isso, né? Que Jesus estava próximo ao gasofilácio. Então tudo em Jesus tem um propósito. E Jesus não estava ali para contar dinheiro, porque ele não era o tesoureiro. E Jesus também não estava preocupado com quanto estava entrando, qual era a entrada do templo, né, financeira do templo. Não, Jesus não estava lá. Jesus estava observando, ele estava ali ao lado do gasofilácio e percebeu que veio pessoas abastadas e começaram a colocar os seus tesouros. Colocaram muito, uma quantia grande em moedas, em dinheiro da época e depositaram no gasofilácio. Mas aí veio uma mulher, presta atenção nisso, veio uma mulher viúva que não tinha obrigação nenhuma de dar oferta. Porque a mulher viúva naquela época, na verdade, ela não deveria nem estar ali. Essa era a grande verdade, segundo as tradições judaicas. Mas não vamos entrar nesse caso agora. Mas aquela mulher, ela vai e ela dá, segundo os historiadores, ela dá 2 leptas, que nem era o dinheiro oficial da época. Não era o dinheiro oficial. Para você colocar essas leptas, que era um tipo de uma moeda, como é que eu posso falar? Assim, era uma moeda local.
Era uma moeda local, era um tipo de dinheiro que era só usado ali, entre eles. Não era uma moeda oficial do governo. Era como se fosse, digamos assim, eu vou dar um exemplo, como se fosse vale transporte. Tem gente que compra e vende vale transportes aí, né? Troca por dinheiro e tal. É como se fosse um vale transporte. Aquela mulher estava com aquelas moedas e ela foi viúva, não tinha obrigação de dar as suas ofertas, e ela pegou aquelas moedinhas e jogou no gasofilaço. Quando ela fez isso, Jesus olhou e ele fez questão de deixar isso gravado, deixar isso acertado, deixar isso escrito. Sabe por quê? Porque nesse momento Jesus viu que os ricos, ou melhor, que os ricos, mesmo dando tudo, não estavam dando nada. E aquela mulher pobre, aquela mulher humilde, mesmo dando nada, estava dando tudo. Olha o nível de relacionamento, como é que muda a história. Olha como muda a história. Por quê? Porque uma mulher que deu algumas leptas, que deu alguns vales de transporte, alguma coisa assim bem simples, Jesus olhou e disse assim: essa mulher está dando tudo. Tudo. Aí aquele homem chegou com um saco de dinheiro, jogou no gasofilaço. Jesus disse assim: esse homem não está dando nada. Sabe por quê? Por causa do nível de relacionamento que eles tinham com Deus. Sabe por quê? Deixa eu te explicar por quê. Porque a mulher estava dando com o coração. Para ela, o nível de relacionamento que ela tinha com Deus era um nível tão forte que ela estava dando aquilo ali não pela quantia. Não tinha a ver com a quantia, tinha a ver com o coração, tinha a ver com o desejo, tinha a ver com o amor que ela tinha e a responsabilidade e o compromisso que ela tinha com as coisas de Deus. Então, ela estava dando tudo, mesmo dando nada. Você entendeu que muitas vezes nós podemos dar tudo para Deus não dando nada? Às vezes com a nossa mão vazia ou com as nossas mãos vazias nós podemos estar dando tudo a Deus. Porque é tudo que nós temos, nós estamos lá, nós estamos dando. Quando a Bíblia fala lá em Romanos que nós devemos adorar a Deus com um culto racional, entregando todo o nosso corpo, entregando toda a nossa, num corpo santo. A Bíblia fala sobre isso. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer de nível de relacionamento. Ele está falando de nível de relacionamento. Ele está falando de algo, não é algo assim simples, não é algo que eu comprei. Ele diz assim: rogo para os irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, sabe, às vezes a gente pensa assim: eu não vou entregar o meu coração, eu vou entregar só o dinheiro. Deus está falando: você não está dando nada. Eu não vou entregar o meu trabalho. Eu honro essas irmãs, tem pelo menos duas aqui, a Neuza e a Marta. Sabe, tem a minha esposa, tem a Drica, tem a Rose, que também está por aqui. Sabe, são pessoas que elas não entregam os seus bens materiais tão somente. Elas entregam tempo para ir à casa do Senhor. E não só como diaconisas trabalharem, mas também na terça-feira vão lá para ornamentar, para limpar, para organizar, para fazer o trabalho na casa do Senhor. Não estão levando dinheiro, estão levando o seu corpo, estão levando a sua vida, estão com as mãos, entre aspas, muitas aspas, vazias, mas dando tudo ao Senhor. Sabe por quê? Porque estão dando com o seu corpo, com a sua alma. E às vezes a gente quer levar dinheiro, às vezes a gente quer levar muita coisa, quer dar grandes ofertas, e Deus está dizendo assim: mas de seu mesmo eu não estou recebendo nada. Então por isso que ele fala: com o seu corpo seja um culto racional. Deus estava querendo dizer assim: eu quero receber tudo de você, tudo.
Sabe? Então esse relacionamento é muito forte. Então esse é um relacionamento de intimidade com Deus. Quando eu entrego o meu tudo. Então essa viúva, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus, porque ela deu tudo. E o tudo dela não era só as moedas. O tudo dela era o coração, a alma. Por isso que Paulo fala assim, que Deus ama quem dá com alegria. Sabe por quê? Porque quem vai na casa do Senhor, quem serve a Ele com prazer, a Bíblia diz que Deus ama, porque isso é nível de intimidade. Você sabe o que é nível de intimidade? Nível de intimidade é quando alguém me chama, ou chama você para uma festa, ou chama você para fazer alguma coisa, para trabalhar, para fazer o que quer que seja, e você vai com alegria. Com alegria. Eu fico feliz de ver os voluntários da Igreja Restauração e Vida, todos eles, os que trabalham na área da limpeza, os que trabalham lá na recepção lá embaixo, na recepção em cima, os que trabalham no grupo de louvor, os que trabalham na mídia, todos os pastores, todo mundo. Sabe por quê? Porque eu não vejo ninguém dizendo assim, tem que vir aqui, eu vou pagar para alguém, eu vou fazer para alguém. Eu vou encerrar isso aqui falando algo aqui para você. Uma certa vez, eu conversei com um obreiro, já faz muito tempo, da igreja, era até pastor, ele e a sua esposa, e eu disse para eles assim, e eles começaram a dizer o quanto eles faziam na igreja. Pagavam isso, que davam dinheiro para isso, que davam dinheiro para isso, que fazia isso, que pagava aquilo, que ajudava as irmãs, que ajudava não sei o quê, mas falavam só de dinheiro. Só de dinheiro. Aí eu olhei para ele assim, e olhei para o casal e disse assim, quantas vezes você veio ajudar a gente a arrumar as cadeiras? Quantas vezes você veio ajudar a ornamentar a igreja? Quantas vezes você veio participar do dia de faxina, do mutirão de faxina? Perguntei para a esposa do pastor. Quantas vezes? Não. Mas eu compro o material de limpeza. Mas eu pago isso, eu pago aquilo. E o pastor, não, eu não venho, mas eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. E eu disse para ele assim, não é isso que Deus quer. Não é só isso que Deus quer. Sabe, hoje, todo mundo sabe que eu amo estar na igreja. Eu vou lá, eu arrumo cadeira, eu varro o chão, eu furo parede, eu limpo o ventilador, eu passo pano no chão, eu faço o que tiver de fazer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu preciso dar o meu culto racional. Eu preciso fazer igual a viúva. Eu não posso ir lá só pregar. Eu preciso ir lá entregar o meu tudo a Deus. Porque isso chama-se nível de intimidade. Sabe por quê? Porque quanto mais íntimo eu for de Deus, mais eu recebo dele. E eu encerro aqui dizendo para você o que eu comecei falando. O nosso nível de intimidade vai medir, vai determinar. Nosso nível de intimidade com Deus vai medir, vai determinar o quanto eu vou receber dele e o quanto eu vou querer dar para ele. Pai, no nome de Jesus, eu louvo o teu santo nome, eu exalto o teu santo nome pela sua grandeza, pelo seu amor e pela sua bondade. Eu sei, ó Deus querido, que nós estamos, Senhor, bem aquém daquilo que nós deveríamos fazer. Quando Samuel ouviu a tua voz, Senhor, ele não reconheceu. Faltava nele ainda intimidade. A intimidade que o sacerdote Eli tinha, mas que já não valorizava mais. Ele sabia que era o Senhor falando, mas o Senhor já não falava mais com ele, porque ele decidiu se afastar. Porque nunca
o Senhor decide se afastar de nós. O afastamento sempre parte de nós para o Senhor, nunca do Senhor para nós. Então, ó Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida dessas irmãs que estão aqui me ouvindo, sobre a vida dos irmãos que estão me ouvindo, sobre a vida daqueles que vão me ouvir. Pai, que nós nunca tenhamos, Senhor, o desejo de fazer o que fez o filho pródigo, que tinha tudo dentro da casa do Pai, que tinha todo nível de intimidade com o Pai e resolveu se afastar. Pai, que nós não venhamos nos afastar do Senhor jamais. Que nós possamos, Senhor, criar cada vez mais um vínculo de intimidade com o Senhor. Que todas as vezes que o Senhor nos chamar, nós possamos dizer: fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Hoje tem culto às 20 horas, Restauração em Vida, Noite do Triunfo. Vai ser extraordinário. Espero que você possa ir e eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Espalhe essa notícia e amanhã, 12h28, a gente volta aqui. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre intimidade, nível de intimidade. A gente vai terminar essa semana, ó, assim, ó, grudadinho com Deus, grudadinho com os irmãos e grudadinho com Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.